Bom dia a todos, meu nome é Paulo Fernandes, sou supervisor substituto da área de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados. E é com grande satisfação que iniciamos o 8º módulo da capacitação em fruticultura tropical. O tema de hoje é cultivo orgânico, sistemas de produção na fruticultura. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Raul Castro Carrielo Rosa, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Antes de iniciar a nossa apresentação, eu gostaria de pedir para você entrar aí no link que está sendo exibido no nosso chat, para fazer a sua inscrição e receber a notificação para os próximos módulos do curso de fruticultura tropical. Lembrando que as palestras estão sendo apresentadas a cada 15 dias. Por favor, registre seu nome e a cidade onde está participando. As perguntas para o nosso palestrante também podem ser feitas aí no chat. Para iniciarmos, convido o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, Dr. Fábio Faleiro, para dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco ao vivo. Dr. Fábio. Obrigado, Paulo. Quero cumprimentar você e todos que estão participando da capacitação em fruticultura tropical, evento promovido pela Embrapa Cerrados, Emater DF, a Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, com o apoio da Rota da Fruticultura RID-DF, Emater Goiás, Emater Minas e Senar. Então, a cada 15 dias, estamos apresentando uma palestra técnica, né? Já tivemos palestras sobre maracujá, citros, comercialização em mercado, uvas de mesa, uva para vinho e suco, frutas vermelhas e frutas temperadas. Né? Todas essas palestras, Paulo, estão gravadas e disponíveis na homepage da Embrapa Cerrados para acesso gratuito, né? Temos palestras com mais de 5.000 visualizações, então a capilaridade do curso tem sido bastante grande, né, com o uso dessas plataformas digitais. Ainda teremos muitas novidades pela frente. Aí temos palestras sobre cultivo orgânico de frutas, que é o tema de hoje da palestra do Dr. Raul. Temos também palestras sobre frutas nativas, banana, abacate, pitaia, manga, goiaba, abacaxi, mamão, graviola. Então, nós temos bastante novidade aí pela frente. Para complementar essas palestras técnicas, a gente está fazendo também visitas técnicas a propriedades e fruticultores aqui do DF, do entorno. Essas visitas têm sido organizadas pela Emater DF, e o objetivo é conhecer a realidade do produtor e, principalmente, as experiências de sucesso com várias frutíferas abordadas na capacitação. Tais experiências exitosas, né, de um produtor serve de exemplo para outros produtores aqui da região, para poder também fazer essa fruticultura, esse investimento aí. Então, hoje nós teremos a 8ª palestra técnica sobre cultivo orgânico, sistemas de produção na fruticultura, a ser proferida pelo Dr. Raul Castro Carriero Rosa, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. O Dr. Raul tem uma larga experiência na parte de fruticultura, responsável, junto com a equipe, do desenvolvimento de vários sistemas de produção orgânico de frutas, né? Então, agradeço muito ao Dr. Raul pela contribuição aqui hoje no evento. Então, o Dr. Raul vai falar das experiências no desenvolvimento de sistemas orgânicos na fruticultura. Agradeço também a toda a equipe da Embrapa Agrobiologia, que é parceira da Embrapa Cerrados neste trabalho de capacitação, também em várias outras ações de pesquisa, inovação e transferência de tecnologia. Para dar as boas-vindas aos participantes da capacitação, eu gostaria de convidar a doutora Ana Cristina Garófalo, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agrobiologia. Doutora Ana Cristina, com a palavra. Obrigada, Fábio. Bom dia a todos. Em nome da Embrapa Agrobiologia, eu agradeço o convite, conforme o Fábio falou, né, a Embrapa Cerrados é uma grande parceira e nós estamos muito felizes de hoje podermos, né, estar juntos nessa capacitação aí, onde o Raul vai nos falar um pouquinho sobre o manejo, o cultivo, né, da fruticultura tropical, no caso, com enfoque orgânico. Na nossa unidade, Fábio, os estudos com tecnologias de sistemas orgânicos de produção, né, em transição agroecológica, eles tiveram início lá em 1993, com o que nós chamamos o Sistema Integrado de Produção Agroecológica, que hoje é conhecido no Brasil todo, até fora do Brasil, como Fazendinha Agroecológica do Quilômetro 47. Ele é um espaço, né, é uma vitrine, na verdade, de produção orgânica,
e aonde que é também fruto de uma parceria com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a Pesagro, que é a empresa de pesquisa agropecuária aqui do Rio de Janeiro. Eu esqueci de dizer, mas nós somos uma unidade da Embrapa do Rio de Janeiro, localizada em Seropédica, e é nesse espaço que acontece uma série de pesquisas, onde também Dr. Raul desenvolve parte dos estudos dele. Ele desenvolve na fazendinha, mas também desenvolve junto, né, ao agricultor no campo. E essa fazendinha, ou sistema integrado, é a base da maioria das nossas pesquisas aqui na unidade com agricultura orgânica, né, onde nós testamos cultivares para os sistemas orgânicos, desenvolvemos substratos para agricultura orgânica, para a produção de mudas, trabalhamos com leguminosas, né, para adubação verde, com cobertura viva do solo, trabalhamos com manejo fitossanitário de doenças e pragas, enfim, sempre em prol, né, do desenvolvimento da agricultura orgânica do país. Então, nós ficamos muito felizes hoje de poder dividir esse espaço com a Embrapa Cerrados. E eu acredito que é uma oportunidade única, né, para que todos nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre as pesquisas do Raul e da Embrapa Agrobiologia no tópico aí da agricultura orgânica. Muito obrigada, Fábio, muito obrigada a todos que estão nos escutando, nos ouvindo e mesmo nos assistindo. E muito obrigada, Raul, por você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar conosco tudo aquilo que você conhece. Fábio, eu passo novamente a palavra para você e agradeço muito a oportunidade que você está nos concedendo como chefe de transferência da Embrapa Cerrados. Obrigada. Doutora Ana, eu que agradeço, né, pelas suas palavras, pela parceria. O trabalho da Embrapa Agrobiologia, de toda a equipe, é um trabalho brilhante. Então, é uma grande honra a gente poder estar dividindo esse espaço e levando essas tecnologias para os produtores aqui da região do Cerrado e outras regiões do Brasil, uma vez que a capacitação em fruticultura tropical tem atingido todos os estados do Brasil. É um grande orgulho para a Embrapa Cerrados contar com a Embrapa Agrobiologia nesse trabalho. Então, Paulo, volta a palavra com você. Agradeço a presença do Dr. Fábio Faleiro, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, e a doutora Ana Cristina Carófolo, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Agrobiologia. E para iniciarmos, convido o nosso palestrante de hoje, Dr. Raul Castro Carrielo Rosa. Dr. Raul possui graduação em agronomia pela Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, mestrado e doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. É pesquisador da Embrapa com atuação na Embrapa Mandioca e Fruticultura e na Embrapa Agrobiologia. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em manejo orgânico e tratos culturais, atuando principalmente nos seguintes temas: nutrição mineral de plantas, sistemas orgânicos de produção e fruticultura. Doutor Raul, por favor, a palavra. Bom dia. Gostaria inicialmente de agradecer ao convite do Fábio, da Embrapa Cerrados, e deixar aqui a minha contribuição quanto à experiência adquirida ao longo desses tempos na Embrapa, com agricultura orgânica, com ênfase na fruticultura tropical. Gostaria também de parabenizar o projeto que está buscando uma maior inserção dos resultados de pesquisa na transferência de tecnologia, assim como o fortalecimento da assistência técnica. Não há nada mais importante do que fortalecer a assistência técnica. A gente pode observar que estados que possuem uma assistência técnica forte são aqueles estados que apresentam um maior nível de produtividade, no caso das fruteiras, não só para fruteiras, mas para hortaliças, grãos, qualquer segmento da agricultura. Então, hoje o nosso tema vai ser bem focado em cima de sistemas de produção orgânico, né, com ênfase na fruticultura tropical. O tema é muito amplo, então eu vou usar como um parâmetro de sequência aqui para a gente conseguir fazer a nossa apresentação em 1 hora, as culturas do abacaxi e do maracujá, tá? Então, o que seria um sistema orgânico de produção para a cultura?
seria uma reunião, uma consolidação de práticas reunidas em tópicos organizados, que vai desde a parte socioeconômica até a comercialização. Quando eu paro para pensar, assim, o cerne da questão de um sistema orgânico, eu volto lá atrás e lembro muito do meu pai, que foi engenheiro agrônomo, meu pai já faleceu, e ele sempre falava, olha, escute os mais idosos na agricultura, que eles têm muito a contribuir. Então, o que a gente está fazendo? A gente está voltando lá atrás e relembrando as práticas que eram feitas pelos agricultores que tinham um saber, uma relação com a natureza muito grande. Então, nada mais é do que isso. Eu me lembro quando eu morava lá em Campos, meu pai trabalhava no Instituto de Açúcar e do Álcool, que é extinto, né? E a gente morava num bairro chamado Flamboyant. E assim chamava porque tinha muita árvore dessa espécie. E eu vi um agricultor lá que tinha uma horta, ele ia lá embaixo do Flamboyant e pegava aquele terriço misturado com folíolo. E dali ele fazia os canteiros e a horta era sempre linda. E aquilo nada mais era do que uma prática orgânica de produção. Então, isso me faz lembrar muito a minha infância, e dali eu comecei a ter interesse em me formar em agronomia e ser um pesquisador. Bom, a Embrapa possui diversos sistemas publicados na temática de práticas orgânicas, né, de produção de fruteiras. O primeiro foi para a bananeira, e em sequência, abacaxizeiro, maracujazeiro e também para a manga. E pode ser consultado nesse endereço que consta na tela. Esses sistemas foram realizados para a região da Chapada Diamantina. Então, é muito importante a gente ter uma adaptação de alguns sistemas para aquela condição climática local. Isso é muito importante a gente deixar aqui essa fala, né? Bom, a agricultura orgânica, acho que está, assim como a produção agroecológica, está na onda do momento, né? Está dentro da agenda global da ONU até 2030. Nós temos objetivos que levam em consideração o combate à fome e também a produção sustentável. Então, eu creio que o crescimento vai ser bem rápido desse modelo de agricultura. Bom, rapidamente, para contextualizar, a questão da agricultura orgânica não é nova. Lá na década de 40, a Universidade de Oxford lançou uma obra, uma referência, né, que tratava da temática da compostagem, da reciclagem de nutrientes. Aí depois veio o Congresso na Polônia, falando sobre agricultura biodinâmica. A gente conhece também a experiência japonesa com a agricultura natural. E no continente europeu, começou a se observar que a deposição de rejetos animais em pequenas áreas começou a trazer um problema de excesso de nutrientes no solo. E por meio dessa constatação, os europeus, principalmente os alemães, começaram a produzir, fazendo uso daquela fertilidade que foi construída no solo por meio de deposição de dejetos, né? No Brasil, o movimento começou a ganhar mais força na década de 70, com a formação e organização de algumas associações, como, por exemplo, a Bio e a Conatura no Rio. Paraná também se destaca bastante nesse cenário, assim como o Distrito Federal. Depois vieram os encontros brasileiros, né? Aqui eu falo encontro, que foi o primeiro, mas houve mais de um, de agricultura alternativa, e posteriormente o Ministério passou a dar um apoio muito forte e começou a organizar esse sistema, né? Então, o Ministério da Agricultura tem uma importância muito grande dentro desse modelo de agricultura. E na Embrapa Agrobiologia, a unidade que eu me encontro hoje, esse movimento começou na década de 90 com a fundação da Fazendinha Quilômetro 47, que é uma parceria entre a Universidade Federal Rural, a Pesagro, Rio e a Embrapa. Bom, o que o sistema orgânico busca? Ele busca dar uma estabilidade produtiva com o meio da sustentabilidade, reciclagem, diminuir perdas, manter o equilíbrio nutricional. Isso é muito importante para evitar situações de estresse que facilitam a entrada de doenças. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Intensificar a utilização de espécies arbóreas, aumentando a diversificação. Ou seja, o sistema é pautado numa visão bem holística. E o mais importante que vem sendo observado agora
é a questão da cadeia regionalizada, é aproveitamento ou arranjo produtivo local, usar os recursos locais, sempre que possível, porque isso facilita muito a vida. Eu não consigo imaginar um produtor de frutas comprando insumo em dólar, a gente sabe o câmbio como se encontra hoje, e vendendo a sua fruta em real. É uma conta que está ficando cada vez mais difícil, então isso também está facilitando a entrada de novos agricultores no sistema orgânico de produção. Essa é uma vista superior da nossa fazendinha, né? Aqui a gente tem um curso de mestrado profissionalizante em agricultura orgânica, né? Foi o primeiro do país, vinculado à Universidade Federal Rural, e é onde a gente faz as pesquisas em fruticultura, hortaliças, como a doutora Ana, nossa chefe técnica de TT, já mencionou. Bom, rapidamente aqui vou passar um texto, mas eu vou andar bem rápido. A agricultura orgânica ainda é muito incipiente no mundo, então pouco mais de 1% da área de fruteiras tropicais usam esse manejo. Então tem muitas a expandir, e não tem muita informação de dados, que a gente sabe, por meio do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, que a taxa de inserção de novos agricultores nesse modelo é da ordem anual aí de 15%, que é bem alta. E por meio da pandemia, umas últimas pesquisas realizadas dentro da temática mostrou-se um interesse muito grande da população. Então, de cada 100 pessoas que eram entrevistadas, 25 pessoas falavam da importância das frutas orgânicas, né? E também a pandemia facilitou muito isso também. Bom, a agricultura orgânica ela é regulamentada por lei, por decreto e também pelas instruções normativas, tá? E o produtor orgânico ele deve fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e deve ser submetido a uma certificação, que pode ser por auditoria, ou seja, uma empresa faz a auditoria para manutenção da certificação e também manutenção do selo de produção orgânica, conformidade. A auditoria é muito usada para produtores que exportam, porque para exportação é necessário a certificação por auditoria. E também a gente tem os sistemas participativos, né, que foi um trabalho muito bem feito do Ministério, que cabe ao produtor se organizar por meio de associações e eles mesmos se certificam, que isso é muito interessante, dá uma autonomia brilhante para o agricultor e para a associação. E também a venda direta por meio de OCS. Toda essa legislação pode ser consultado nesse endereço eletrônico abaixo do slide. Bom, agora vamos entrar na parte técnica. Quando eu entrei na Embrapa, a gente começou a montar um projeto em equipe na Embrapa Mandioca e Fruticultura, que era um projeto da formação de um polo de fruticultura na região da Chapada Diamantina, visando a produção de frutas para processamento e exportação de sucos para a Europa e também comunidade americana, enfim. Essa era a nossa proposta, montar sistemas de produções para essa condição. Quem conhece lá é uma região muito bonita, essa é a vista da Chapada, e é uma região também que desafia, porque tem condições climáticas que às vezes são um pouco extremas, mas o resultado foi muito promissor e eu vou mostrar para vocês aqui agora os nossos resultados vinculados a esse projeto. Bom, para falar um pouco de agricultura orgânica, cabe, assim, chamar a atenção da adaptabilidade do sistema para determinadas condições climáticas. Aqui eu tenho uma foto do semiárido, essa região é onde mais se produz maracujá no Brasil, a região do sertão produtivo. Então, assim, é difícil praticar agricultura orgânica numa condição de aridez, em que a gente não tem produção primária de fitomassa. Então, isso torna muito difícil a produção orgânica em ambientes como esse. Podem observar como realmente é seco, tá? E aqui, só para salientar, a gente está no meio de uma crise hídrica, e para que os senhores possam observar, a agricultura, o consumo de água é muito alto, em torno de 70% da água mundial é usada na agricultura. E os cenários futuros aí até 2055, o zoneamento, não é muito assim interessante, que a gente realmente observa um aquecimento nessa região norte brasileira e nordeste, né, no centro-norte brasileiro, onde a gente produz bastante fruta.
e isso está causando uma certa migração de alguns polos de produção para regiões de clima mais ameno ou então para regiões com maior altitude, justamente para minimizar esse impacto negativo das mudanças climáticas na produção de fruteira. Só para ter uma ideia, agora eu vou falar aqui da importância econômica. Uma única cultura, como por exemplo o maracujá, gera mais de R$1 bilhão de receita para o país. Então é muito importante. A gente sabe que o Nordeste é o principal produtor, mas está tendo uma migração muito forte e uma maior participação do sul brasileiro. E isso é muito em função das práticas adotadas pelos agricultores e principalmente pela presença forte da assistência técnica por meio da Emater ou do extensionista. Então, só para os senhores observarem, onde a gente produz mais maracujá, quanto mais escura a cor, maior é a concentração da produção, e mostrando aqui como o Nordeste vem caindo ao longo do tempo, em área colhida, em produção, e alguns outros estados crescendo bastante. Bom, por que isso está acontecendo? Principalmente em função da escassez hídrica, porque o Nordeste a gente ainda tem bastante mão de obra e bastante agricultor familiar no campo. Bom, isso aqui é uma média, pessoal, de preço de maracujá. Por que eu estou falando isso? Isso se aplica muito ao sistema convencional, mas para o sistema orgânico a gente não tem essa questão de sazonalidade de preço. Um produto orgânico ele tende a ter uma maior estabilidade de preço, até porque a oferta é mais reduzida e o consumidor aceita remunerar melhor o agricultor porque reconhece o seu esforço. Então, isso aqui é só para mostrar como a gente tem vantagem quando passa a praticar agricultura orgânica. A gente sai um pouco desse cenário. Para falar um pouco também da minha experiência, eu já fui agricultor. Quando eu me formei em agronomia, eu tive esse sonho de ser um agricultor numa escala empresarial. E trabalhei no norte do Rio de Janeiro com áreas extensas de plantio de maracujá. E eu via a dificuldade que era, naquela época, a questão da mão de obra. Então, a gente tentava usar o máximo de técnicas para diminuir a necessidade de mão de obra, mas só que, sinceramente, eu acho que isso hoje está sendo impossível, porque cada vez mais a gente observa e escuta os agricultores falando não tem mais mão de obra do campo. Então, a gente precisa fortalecer a agricultura familiar e a gente precisa, sim, tecnificar os nossos produtores e manter o jovem no campo. Para quê? Para que no futuro a gente tenha alimento de qualidade com frequência e não tenha essas oscilações tão grandes de preço. É uma questão de soberania. Bom, qual que é a base do sistema orgânico de produção, no meu entendimento, a experiência que a gente vem acumulando aí nessa última década? Sinceramente, eu acho que a questão da fertilidade do solo seria o cerne da questão, porque a agricultura orgânica ela surgiu por meio de países que tinham que resolver um problema de alta disponibilidade de nutrientes no solo. Então, começaram a cultivar sem usar insumo e viram que a produção era alta. Então, essas são as nossas regras. A gente tem que manter o solo o máximo preservado, coberto, fazer análise química, fazer as correções necessárias e também sempre usar do pré-cultivo das plantas melhoradoras, que são as plantas de adubo verde. Essa foi a condição que a gente pegou o solo na Chapada Diamantina, um solo de cerrado, como bem característico dessa região do Brasil Central, um solo com um bom teor de matéria orgânica, a gente pode ver que é um solo tendendo para argila, CTC alta, mas não tinha base, e um alumínio lá em cima. Então, a gente fez todo o sistema de correção, exigiu gessagem, que é preconizada quando o solo apresenta essas condições, né, baixo teor de cálcio, uma concentração de alumínio acima de 0,5, uma saturação de alumínio também acima de 30. Enfim, todas as práticas de calagem e também de gessagem, por fim, resultam numa melhoria do crescimento do sistema de raízes, principalmente em subsuperfície, porque o gesso tem essa característica de diminuir o efeito tóxico do alumínio em profundidade. Bom, então, como a gente vai falar de duas culturas, esse slide aqui é bem representativo. Essa cultura sensível ao alumínio, à esquerda,
seria o maracujá. Então, a gente vê uma coluna de solo não corrigida e outra corrigida. A gente observa que o solo não corrigido não cresce raiz em profundidade. Só foi esse slide, o solo só foi corrigido no primeiro e na metade do segundo anel. Então, isso é uma variedade sensível. Isso é bem representativo para maracujá. E à esquerda, uma variedade tolerante a alumínio, que poderia a gente entender como uma planta de abacaxi ou como braquiária, tá? Que são plantas que, mesmo com solo não corrigido, com alumínio elevado, a planta consegue desenvolver o seu sistema radicular. Isso é muito importante. Então, lá na região da Chapada, depois de todas as práticas, a gente conseguiu a melhoria. No pH, diminuiu o alumínio tremendamente, aumentou base na CTC do solo, enfim, tudo aconteceu como a gente esperava. E também a gente passou a estudar a questão do pré-cultivo de plantas de adubo verde ou plantas de cobertura em solo. Isso é muito importante. E a gente observou que houve um aumento da matéria orgânica do solo. E aqui na Fazendinha, no Rio de Janeiro, a gente também faz muito uso de espécies arbóreas que contribuem para a produção de biomassa, para a cobertura do solo e suprimento de nutrientes também, no caso aqui do maracujá. Bom, por que a gente, na agricultura orgânica, preconiza muito a produção de biomassa e o aumento da matéria orgânica no solo? Porque a matéria orgânica ela tem uma característica fantástica, não só de estruturar o solo, de trazer melhorias físicas, mas ela também tem um efeito de estímulo fisiológico na planta. Plantas que, tratadas com matéria orgânica, no caso aqui, ácido úmico, aumenta muito a emissão de raízes laterais. Isso acontece pelo aumento de sítios de mitose, aumento do metabolismo da planta, expresso na hidrólise de ATP, o que resulta em aumento de absorção de nutrientes e aumento também dos canais que transportam os nutrientes para dentro da célula na raiz. Isso também não é muito novo, a gente sabe que Cuba tem restrições e eles usam muito essa questão da aplicação do humus líquido com sucesso. Bom, e a agricultura convencional versus a orgânica? A agricultura convencional, as fontes sintéticas de nutrientes, elas reagem muito com o solo. Então, aqui à esquerda a gente tem um solo que foi tratado com fósforo, tratado assim, foi feita uma adubação fosfatada na concentração de 150 miligramas por decímetro cúbico, ou 150 ppm na unidade antiga de fósforo, e foi plantado em seguida. E esse último vasinho aqui com o número 300, à direita, foi esperado 300 dias e depois plantado. A planta indicadora. Então, vocês observam que assim, o fósforo ele reage muito com o solo. Já as fontes orgânicas, essa reação é atenuada. E outra característica no slide da direita é um solo compacto, essa plantinha menor, versus um solo mais poroso, menos compacto, numa concentração de fósforo de 450 miligramas por decímetro cúbico. Então, a aeração do solo e a porosidade interferem muito no nosso crescimento, como a gente vai falar à frente. Aqui é um slide mostrando uma planta à esquerda de abacaxi produzida em um solo com um teor de matéria orgânica alto e com uma porosidade excelente. E à direita, uma planta de abacaxi produzida no manejo convencional, em que o solo estava compactado e havia também um uso frequente de fertilizantes sintéticos. Eu não sou contra a agricultura convencional, pelo contrário, a gente se alimenta graças a esse modelo combinado a outros modelos. Mas só que, assim, hoje a gente para observar e vê que o uso excessivo de fertilizantes sintéticos, eles causam problemas no sistema radicular. Ocorre, sim, prejuízo na formação do sistema, né? E também associado à questão de porosidade. Então, o que se busca na agricultura orgânica é um equilíbrio. Essa é a condição bem frequente do nosso cerrado, solo com impedimento químico, alumínio alto, e também mecânico, compactação. Então, o uso de plantas melhoradoras ou plantas de cobertura, elas facilitam nessa questão da porosidade, ela melhora a agregação do solo. Isso na agricultura convencional é feito por meio de máquinas pesadas, que tem um custo muito alto, energético, e também não é todo agricultor
que vai ter acesso ao implemento e ao maquinário desse. Então, como se faz na agricultura orgânica? Para minimizar essa condição que é muito frequente, a gente faz o uso de uma descompactação biológica, por meio de plantas que apresentam um sistema radicular pivotante e que melhora as condições de estruturação do solo, além de fazer um aporte muito grande de biomassa na cobertura do solo, o que faz uma ciclagem intensa de nitrogênio, porque o nitrogênio ele pode ser absorvido por essas plantas leguminosas por meio do ar e todo o aparato enzimático que a planta tem, que fixa esse nitrogênio da sua biomassa. E essa biomassa, uma vez depositada no solo, a cultura sucessora vai fazer o uso dessa ciclagem e entrada de nitrogênio no sistema. Então, é muito importante o uso de leguminosas em sistemas orgânicos de produção. Mais uma foto mostrando. Isso pode ser consultado nessa publicação, esse link abaixo. Tem várias recomendações. Então, em sistema orgânico, a gente procura sempre manter o solo coberto. E por que essa cobertura na entrelinha de uma fruteira? A gente vai falar mais na frente. Então, a gente fez lá na Bahia um experimento analisando várias coberturas de solo, abacaxi e maracujá. Foi feito plantio, sempre o plantio usando um fosfato natural em área total junto com a semente. E depois foi feito todos os parâmetros de avaliação e depois foi plantado, nesse caso aqui, abacaxi. Bom, na hora do plantio, o solo estava em condições perfeitas. A gente conseguiu fazer um equilíbrio no solo por meio das práticas de correção com calcário e gesso e também pelas práticas de rotação com adubos verdes, que o solo ficou numa condição química perfeita para o plantio de abacaxi. E a gente observa que essas espécies, elas favorecem uma ciclagem muito grande. A gente pode observar aí uma ciclagem de quase 140 quilos por hectare de nitrogênio, potássio 80, cálcio 140 e fósforo 12, sendo que cada espécie apresenta uma contribuição. As leguminosas fazem uma maior ciclagem de potássio, as gramíneas fazem uma maior ciclagem de potássio, as leguminosas de cálcio e por aí vai. Com base nisso, a gente recomendou um coquetel, que é uma mistura de plantas leguminosas com gramíneas, que funciona muito bem no pré-cultivo de solo para a introdução das fruteiras. A gente pode observar que o resultado de produção de abacaxi não teve diferença entre as coberturas. Por que não teve diferença? Porque uma fruta de abacaxi acima de 1,3 kg, ela já é considerada como uma fruta de primeira. A gente viu que a mucuna mais sorgo, as frutas passaram de 2 quilos. Só que as outras coberturas também, inclusive a vegetação espontânea. Certo? Bom, quando a gente planeja a nossa produção orgânica, a gente tem que levar em consideração diversos aspectos. Os mercados, que isso é muito importante, variedades, época de plantio, cada região tem uma época de plantio mais favorável para que não ocorra no início da implantação problemas sérios com relação à fitossanidade do cultivo, né? E por aí vai. Fazer todas as análises. E a gente vai falar aqui muito na questão de mudas. Uma muda de qualidade para implantação de um pomar também tá na base da pirâmide junto com a fertilidade do solo, tá? A gente vai falar bastante isso. E manejar também a questão do suprimento de nutrientes, monitorar e controlar pragas e doenças, e na hora de colher, fazer uma colheita adequada e transportar os frutos de forma também adequada. Bom, a escolha do cultivar, isso aí a gente fala muito em diversas espécies frutícolas. O Dr. Gerard falou bastante isso na questão dos citros. Isso é muito importante. Por quê? Vai ser por meio da escolha correta que o produtor vai ter o êxito ou não vai ter êxito. Por quê? A cultivar ela tem que ter aceitação pelo mercado, tem que ter disponibilidade de propago, e ela também tem que ter todo o seu sistema associado, tá? E a gente
em sistema orgânico, a gente sempre tem que dar preferência a cultivares que apresentam algum tipo de resistência ao complexo de praga e doenças presentes na região. A gente aqui mostra o BRS Imperial, que é um híbrido de abacaxi resistente à fusariose, uma fruta que é a rainha dos abacaxis pelo seu sabor, ela é muito apreciada. E aqui é uma variedade pérola, porque é a mais plantada no Brasil, muito produtiva, porém, ela é suscetível à fusariose, como os senhores podem observar aí no slide acima à esquerda. Bom, aqui é uma foto bem ilustrativa, aqui no Rio de Janeiro, de uma bananeira à esquerda, do tipo prata anã, suscetível à cigatoca amarela, e à direita um tetraploide, a BRS Princesa, tipo maçã, completamente sadia. Então, essa é a base. Essa bananeira tipo maçã, aqui no Rio de Janeiro, ela foi sendo introduzida há poucos anos e tá tendo uma aceitação fenomenal por parte da clientela das feiras orgânicas. E também essa variedade é usada em um sistema de produção em larga escala para exportação no norte de Minas, por meio de uma empresa exportadora. Bom, a gente vai falar um pouco aqui também de variedades de maracujá e seleção de plantas com maior tolerância, porque até hoje a gente não tem uma variedade resistente e as viroses de maracujá vêm se tornando cada vez mais desafiadoras. Os vírus, eles vão sofrendo mutações e vão ficando cada vez mais agressivos. Bom, então, o programa de melhoramento, capitaneado aí pelo Dr. Fábio, pelo Dr. Onildo, vem buscando variedades que apresentam uma tolerância melhor. E, para isso, sempre é feito estudos com precocidade, porque quanto mais rápido a planta produzir, maior o retorno do produtor. Porque existe um risco associado ao cultivo de maracujá em áreas com alta incidência de viroses. Para isso, são feitos cruzamentos interespecíficos, o Fábio fala bastante nisso. Aqui é um híbrido de Cincinnati lá, que está sendo trabalhado para o Nordeste brasileiro com edulis, que apresenta na população segregante alguma planta de interesse para o melhorista do ponto de vista da maior tolerância a viroses. Bem precoce e apresenta esse aspecto. A gente tem também um híbrido que foi gerado pelo programa de melhoramento, que ainda está em fase final de validação, e ele foi todo ele trabalhado no sistema orgânico de produção. Ele apresenta essa coloração mais roxa e uma qualidade interna muito boa. Esse resultado, essa cultivar, vai ser, no futuro, lançada e disponibilizada para os agricultores por meio do projeto de melhoramento do maracujá. Ele apresenta uma qualidade interessante. Por que ele apresenta uma qualidade interessante? Que ele apresenta uma acidez levemente menor, o que confere um paladar um pouco mais adocicado da fruta, não tão azedo. Essa é a característica interna, o suco. E aqui, alguns materiais aí do programa de melhoramento, do projeto de melhoramento, que o Dr. Fábio é o nosso líder, que estão aí junto com os materiais do Distrito Federal também em escala de validação final para lançamento. Então, cabe salientar que essas variedades, elas foram desenvolvidas mais para a região do Nordeste, um clima mais árido, mais seco. Bom, e essa variedade, que foi toda ela trabalhada no sistema orgânico de produção, ela apresentou uma característica muito interessante que foi descoberta esse ano por meio de um estudante de doutorado que está fazendo um trabalho bem interessante para atenuação dos problemas de virose em maracujá. O que esse estudante fez? Ele fez uma série de experimentos aqui na Embrapa Agrobiologia em que ele testa uma fração da parede celular, uma proteína da parede celular de um fungo amplamente comum em maracujá, e quando a planta percebe aquele fragmento do fungo, que não vai causar dano nenhum à planta, ela se prepara e ela se prepara o mecanismo de resistência para doenças, ela aumenta a expressão gênica de proteínas associadas
a resistência não só do fungo, como também do vírus. E os resultados são bem interessantes. Essa tecnologia está sendo patenteada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu vou mostrar alguns resultados rapidamente. O que o vírus, assim, a gente está observando que o vírus causa mais no maracujá? Plantas infectadas com vírus, essa bem no meio aí do slide, as plantas apresentam um menor volume radicular. No campo, a gente fez o seguinte, a gente tratou plantas com a molécula indutora de resistência, e em seguida infectamos as plantas com vírus. E também mantivemos plantas controle sem infecção. Mas o que acontece? Uma infecção muito precoce das plantas com vírus acaba que a planta perde muito o seu potencial produtivo. E aquelas plantas que não foram infectadas, rapidamente elas são infectadas a campo, porque as parcelas vizinhas possuem plantas infectadas com CABMV. Qual foi o resultado? Plantas tratadas da variedade que foi cultivada sempre, melhorada no sistema orgânico de produção, essas barras maiores mostram, assim, quantas vezes mais expressos genes de resistência associados à resistência da planta. A gente observa que a variedade que está sendo trabalhada no sistema orgânico, ela expressa muito mais do que uma variedade controle que não foi trabalhada no sistema orgânico de produção. Então, isso está levantando uma hipótese que a planta tem uma memória gênica, ou seja, como ela sempre foi submetida ao estresse no campo por doenças fúngicas, ela reage mais rápido. Então, isso está levando a gente uma hipótese interessante de quando a gente leva essa muda para o campo, a gente faz uma aplicação de um indutor de resistência e acontece isso aqui, ó. Plantas tratadas, elas produzem mais frutos, tanto de uma variedade comercial como dessa variedade que está sendo trabalhada para sistema orgânico, quando comparada a plantas controle sem infecção e as plantas controle infectadas, o que também resultou numa maior produtividade. Plantas tratadas produziram quase que o dobro de plantas não tratadas em uma única safra. Isso é o resultado de uma única safra. Plantio de agosto e colheita até maio. Tá? A gente pode observar, então, que a infecção precoce do vírus, isso vai ser uma informação nova para a cadeia de produção do maracujá, reduz em até 50% a produção do maracujá em uma safra que seria correspondente a uma safrinha. E o que essa molécula ela induz na planta? Além de induzir genes associados à defesa da planta, ela também tem um estímulo fisiológico que a planta cresce mais. Você pode observar à direita, plantas tratadas com maior vigor. As características internas de uma variedade e do outro material sendo trabalhado para o sistema orgânico. Bom, vamos falar agora um pouco de plantio associado com plantas que fazem um serviço ecossistêmico interessante para o maracujá, que é um maracujá consociado com tefrósia, que é uma espécie arbustiva leguminosa, e também com uma forração do solo com feijão bravo do Ceará. Ocorre uma atratividade muito grande do polinizador do maracujá. Aqui a gente observa uma área de gigante amarelo, BRS gigante amarelo, sendo cultivado em sistema orgânico de produção sem polinização nenhuma, em que o próprio maracujá ele está usando a estrutura da planta leguminosa para sustentação. Observem só como tem fruta, sem polinização. Por que tem tanta fruta? A leguminosa arbustiva, ela abre a sua flor no período matutino. Então começa a ter uma visitação enorme das mamangavas. Aí à tarde, quando ocorre o florescimento do maracujá, a mamangava já está na área, já está atraída. E resulta nessa alta fecundação de frutos, de flores, né, gerando frutos. Uma outra espécie muito interessante para o cerrado, eu sempre gosto muito de falar sobre essa espécie, porém essa espécie ela tem uma adaptação excelente ao sistema orgânico de produção, mas a gente vê que ela não tem uma adaptação tão plástica, assim, tão fácil em diferentes ambientes. Por exemplo, se a gente coloca num lugar muito quente, de clima mais úmido, ela não vai legal. Aqui no Rio
em alguns lugares mais seco, ela foi muito bem, que ela lembra muito o centro de origem dela, que é o Cerrado brasileiro, né? E a gente teve problema com essa variedade, o PRS Pérola, né, o cetáceo, em áreas quentes e também com muita umidade, porque a gente tem problema. Bom, vamos falar rápido aqui de muda, já indo já mais para a parte final. A gente tem no sistema de produção isso muito bem consolidado, a questão da qualidade da muda, né? O que a gente espera é isso aqui. Essa é uma foto que foi tirada lá no Tocantins. É um pomar perfeito. Vocês podem observar que o produtor é tão criterioso na seleção da muda dele que no final fica um pomar lindo. Obviamente, essa foto é um sistema convencional. Mas, assim, o que a gente busca é isso, um pomar homogêneo e com mudas de qualidade. Isso para abacaxi é muito importante, porque a muda carrega problemas, a cochonilha pode transmitir um vírus que é associado à cochonilha, que é esse amarelão que fica aí no meio dessa foto à esquerda, no pomar de abacaxi, e isso leva para o campo. Se a gente pegou uma planta infectada, tirou muda, quando levou para o campo, o problema vai intensificar. Para isso, no nosso modelo de sistema de produção orgânica, a gente está preconizando um viveiro de mudas para que a gente possa produzir mudas sadias por meio de seccionamento de talo, que essa muda é isenta de problemas, porque na hora que a gente limpa o talo para fazer o seccionamento, a gente vê se tem problema ou não. É feito todo um processo, que isso está dentro do sistema de produção, os senhores podem consultar, é feito todo um processo de desinfecção e proteção desses talos. Depois esses talos são acondicionados em áreas e coberto com uma fina camada de um substrato, pode ser casca de pinos, fibra de coco, e depois os brotos começam a crescer e dali é produzida uma nova muda extremamente de qualidade. Bom, outra coisa importante em abacaxi, lembra quando eu mostrei para os senhores aquela questão do slide, que a abacaxi é uma planta tolerante a alumínio? Então a gente fez um experimento para ver a questão do biofertilizante no abacaxi, na fibra de coco, porque a fibra de coco é um excelente substrato, só que é muito pobre em nitrogênio. Então, a gente pode observar que um biofertilizante, indo da esquerda para a direita, a base de farinha de peixe, ele consegue suprir a planta em nitrogênio. Vocês podem observar que a planta fica verdinha e a esquerda mais amarelinha. Aqui foi a combinação, a gente usou composto, uma mistura de composto com fibra e só fibra, em caso de vegetação. Agora eu gostaria que vocês fixassem bem o olhar nessa foto, o slide à esquerda. Isso aqui são plantas de abacaxi crescidas somente em um composto orgânico. Observem como está um crescimento muito ruim. E também o resultado da sua produção também foi muito ruim, de biomassa, da parte aérea, matéria seca, peso de raiz, etc. e tal. Os melhores resultados aconteceram com a mistura entre composto e fibra e com a fibra fertirrigada. Por que esse abacaxi foi tão mal? O composto orgânico que a gente utilizou, ele tinha uma alcalinidade muito alta, como está em vermelho aqui à esquerda. O pH está muito alto, em torno de 9 quase. Abacaxi é uma planta acidófila, ela não tolera condições de desequilíbrio, de reação do solo, o pH do solo. Então é muito importante, gente, eu estou chamando bem a atenção, porque o pH do solo, para cultivo orgânico, ele tem que estar adequado, que é uma característica extremamente importante. Então, plantas crescidas numa condição de pH desajustado, ou seja, alcalinidade, a gente vai ter aqueles problemas que eu mostrei. A planta não vai, porque ela não consegue uma boa adaptação. Já na fibra, o pH em torno de 5 e pouco, a planta foi muito bem. Então, só para mostrar que esses desequilíbrios em sistema orgânico de produção não pode acontecer. Por que eu falo isso? Se a gente for fazer qualquer prática de adubação, é melhor que a gente sempre tenha moderação, saiba usar para que não ocorra um desequilíbrio. Essa é a fotografia para que a gente possa observar. Outra coisa interessante, quanto maior o pH do solo ou do sistema, maior é a perda de nitrogênio por meio de volatilização. Então, o pH tem que ser monitorado constantemente em sistemas orgânicos de produção, porque, às vezes, o uso de insumos tendem a uma elevação do pH, como, por exemplo, cinzas, farinha de ossos, e a gente vai falar aqui na frente. Bom, a questão de biofertilizante, isso os senhores podem consultar nesses endereços abaixo do slide,
Existem vários modelos de produção. Biofertilizante funciona bem na agricultura orgânica? Olha, a gente vem observando aí uma série de experimentos que ele pode funcionar como também pode não funcionar. A resposta não é tão consistente. Depende muito. Quando o solo já está num nível de fertilidade muito alto, biofertilizante tende a não funcionar com frequência, ou seja, não dá resposta. Já quando é um solo que ainda está numa construção da sua fertilidade, ele tende a gerar resposta sim. E agora, no final, é o mesmo slide, mais embaixo, que a gente está observando um crescente uso de um insumo que está sendo amplamente comercializado, que são as substâncias úmicas. E a gente viu que substâncias úmicas, no experimento lá na Bahia, com bananeira, teve uma boa resposta na produção e também nas características químicas e físicas do solo, mostrou melhoria. Bom, mudas de maracujá para sistema orgânico. É muito simples. Isso aqui a gente não tem dificuldade, tendo uma boa fonte de matéria orgânica como humus, um bom composto, com outras fontes também, uma fonte mineral como, por exemplo, vermiculita, e uma vegetal como, por exemplo, fibra, em diversas proporções funcionam muito bem. Esse material vai ser disponibilizado agora pela Embrapa, é um experimento que foi feito com mudas, a gente tem a muda como uma coisa bem fácil de trabalhar em sistema orgânico de produção. O mais importante, gente, é que a muda seja produzida em telados protegidos com tela anti-afídio. A gente já sabe dos problemas da infecção inicial de vírus em maracujá, conforme já mostrei, chega a reduzir em até 50% a produtividade da cultura. E agora o sul do Brasil vem mostrando uma capacidade técnica e uma interação fantástica com a assistência técnica, demonstrando que uma tecnologia de uma muda maior, produzida no inverno, para ir para o campo, numa condição já de idade maior, ou seja, a planta já não está tão juvenil, ela já está entrando na sua fase reprodutiva, vem trazendo ganhos de produtividade e vem fazendo com que o sul brasileiro venha se tornando um polo muito forte de produção de maracujá, graças à tecnologia gerada pela pesquisa e a transferência realizada por meio da assistência técnica. Então, os nossos colegas do Paraná, de Santa Catarina, estão de parabéns mesmo, tanto os pesquisadores como o pessoal da Emater. Aqui é uma muda, só para que a gente possa observar, produzida apenas com humus, e uma muda produzida num sistema convencional, que fibra de coco, que é usada a fibra de coco e um fertilizante de liberação lenta, que funciona muito bem, a muda fica excelente. A gente não vê tanta diferença. A muda só com humus, ela não está com tanta área foliar, mas colocou uma muda dessa no campo. Aqui na Bahia, gente, é muito usada essa muda menor, porque é muito rápido. Não há necessidade da gente ter uma produção de muda no inverno. Por quê? A Bahia, o sistema de produção acontece de forma inversa ao centro-sul. Os plantios se concentram no início do ano para uma colheita num período de melhores preços, que seria setembro, outubro, esse momento que nós estamos agora. Então, uma muda nova lá, ela vai muito bem, ela sai muito rápido. Já nessas condições de maior altitude, como Brasília, por exemplo, em torno, a gente precisa de uma muda, sim, de maior porte, para que a gente possa atenuar os problemas com vírus. Bom, as práticas de cultivo para abacaxi e maracujá, eu vou resumir aqui rapidamente quanto aos espaçamentos, quanto a práticas de manejo. Bom, a gente, no sistema de produção, a gente variou a densidade de 26 a 50 mil plantas por hectare. Não houve diferença de peso, tanto da variedade pérola como a imperial. A pérola apenas a pérola apenas com a densidade menor, houve um peso um pouco mais baixo. Mas isso está muito associado. Quando a gente tem uma menor densidade, acaba tendo maior frequência de plantas invasoras, que é um problema sério que a gente vai falar aqui no abacaxi. E acabou dando um peso de fruta menor. Então, quanto maior a densidade de plantas, a gente está observando isso, e vocês da assistência técnica também, quanto maior a densidade, obviamente até um certo limite, maior é a produtividade por área. Então, em sistema orgânico, a gente vem adotando, sim, dentro do possível, uma maior densidade de plantio, um maior arranjo populacional por área. Bom, a nutrição para abacaxi, a gente vai falar aqui rapidamente. A gente tem as fontes orgânicas, os estercos, os compostos, adubo verde, cinza, farinha,
de ossos, fosfato e por aí vai. É sempre importante a análise de solo. Quando a gente observa que o solo estiver abaixo de 15 ppm ou 15 miligramas de decímetro cúbico de solo e também um potássio inferior a 120, a gente tem que trabalhar bem na elevação desses elementos no solo, porque a planta responde. Já acima desses níveis de disponibilidade, a planta responde muito pouco ou quase nada, a depender do solo, da textura, etc. e tal. Então, assim, no sistema orgânico de produção, os melhores resultados foram com essa adubação. A gente fez uma base, a gente fez todo aquele trabalho de pré-cultivo que eu mostrei anteriormente, depois a gente fez uma base com o esterco compostado e também um pó de rocha regional lá da região da Chapada. E depois a gente fez algumas aplicações com bocacha em cobertura, tá? No quinto, sétimo e 10 meses após o plantio. E a gente observou que a variedade imperial ela é mais exigente em adubo, em suprimento de nutrientes. Tá? Aqui é um modelo, uma sugestão de um fertilizante aeróbico do tipo bocacha, que a gente produziu na fazenda, bem simples, e teve uma excelente aprovação no teste de aceitação do consumidor. Ao fazer o teste de aceitação global, né? Ou seja, é feito aquele teste de degustação pelo consumidor para ver a aceitação. Então, a gente teve uma aceitação acima de 80% e uma intenção de compra acima de 86%. Então, as frutas em manejo orgânico realmente apresentaram uma qualidade bem interessante. Aqui são fotos do sisteminha lá de produção. Então, para cada montinho desse aí é 1 metro cúbico, e isso é revirado por meio dessa bitoneira, bem simples, e funcionou muito bem esse modelo de produção de um fertilizante orgânico adaptado às condições de maior disponibilidade das fontes daquela região. Toda essa questão de suprimento de nutrientes, isso está no anexo 5º da Instrução Normativa 46, né? Então, tem tudo uma regra para ser usado, né? E a definição da quantidade é com base na fertilidade do solo e também por meio das necessidades da cultura, muito semelhante como o sistema convencional. A gente tem que estar atento também aos limites máximos de contaminantes, que isso é um problema na agricultura orgânica. Então, aqui a gente observa que a produção, peso de fruto, com aumento de doses de matéria orgânica, no caso bocacha, né, a gente não observou uma diferença muito grande. Então, um trabalho muito bem feito com a base, ou seja, com adubação verde, com correção do solo inicial, e uma adubação inicial já é o suficiente. Não precisa a gente usar doses muito grandes de fertilizante, porque a resposta é muito pequena. Como eu falei anteriormente, frutas acima de 1,3 kg já é considerada uma fruta de primeira. Então, para que a gente vai usar uma quantidade muito grande de fertilizante se 10 toneladas já for o suficiente, né? É aquela questão da sustentabilidade. Bom, maracujá, a gente fez também todo esse trabalho de construção da fertilidade do solo, e a gente fez uma série de experimentos de maracujá em sistema orgânico de produção. A gente também fez a avaliação dos híbridos mais produtivos e também que se adaptaram melhor naquelas condições, com destaque aqui para o sol do cerrado e para o gigante amarelo, e outros híbridos do programa de melhoramento, produzindo aí acima de 30 toneladas por hectare em 2 safras, sendo que a média nacional gira em torno de 15. Então, o sistema orgânico foi capaz de produzir o dobro da nossa média nacional, com uma boa qualidade, um bom rendimento de suco. E o que chamou a atenção para a gente? Nessa área que a gente usou de experimento, a gente chegou a fazer 3 cultivos na mesma área, uma vez que a gente não observou problema com fusariose. E a gente viu também que, ao longo desses quase 5 anos de cultivo, houve uma melhoria fantástica nas condições de disponibilidade de nutrientes no solo, como a gente pode observar nesse slide, né? De 2010 para 2014, houve um aumento muito pronunciado em todos os parâmetros relacionados à fertilidade do solo e também à matéria orgânica. E essa foi a nossa fertilização que deu melhor resposta para o maracujá, né? A gente usou
calcário, sem, uma vez que a gente fez todo o trabalho de construção do solo com correção e também cultivo de plantas de cobertura, depois a gente, na hora de plantar, usava gesso e calcário no plantio, bocache, esterco de curral compostado também no plantio. E depois ia repetindo isso a cada 3, 4 meses, e o que gerou 4 aplicações ao longo do ciclo. E com resultado bem promissor, conforme demonstrado nesse quadro. Bom, para maracujá, assim como para abacaxi, a gente também preconiza que solos com teores de fósforo acima de 30 e potássio acima de 0,5 não necessitam de adubações fosfatadas e potássicas, né? E também tudo é regulamentado, isso a gente tem que consultar sempre o anexo 5º da instrução normativa. E uma coisa que a gente tem que estar atento. Bom, aqui a gente fez um experimento em que a gente fez composto enriquecido com fontes de micronutrientes e também com rocha fosfatada e composto não enriquecido. A gente observou, quando a gente enriquece demais o composto, a gente passa a ter problema com metais pesados, principalmente níquel, cromo, cádmio e chumbo. Isso, pessoal, é muito importante para quem vai pensar um dia em produzir fruta para exportação. Porque os mercados da comunidade europeia e também o americano, eles fazem uma varredura na fruta. Então, assim, por exemplo, o nosso país vizinho aqui, o Peru, está se consolidando como um grande exportador de maracujá. Só que lá, eles têm um uso muito forte de rochas com concentração elevada de metal pesado. Então, eles estão tendo problema em algumas partidas de maracujá que estão tendo que ser devolvidas, porque chega lá com um nível acima do tolerável, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mais uma vez, com a moderação e o uso adequado de fontes fertilizantes, principalmente aquelas oriundas de rochas, que possuem uma concentração elevada de metais. Você pode observar essa questão de composto orgânico em algumas publicações também, no site da Embrapa. Aqui eu vou falar assim, que a gente tem que conhecer o resíduo que a gente trabalha. Então, assim, é importante que o extensionista, que o pesquisador saiba a concentração de nutrientes naquele resíduo, naquele fertilizante que ele está usando. Chama atenção aqui para a folha seca de maracujá. Olha quanto ela tem de fósforo. Tem uma quantidade muito grande, isso é equivalente a 5%. Então, assim, a torta de filtro de usina, esterco bovino e por aí vai. Também a gente tem a torta de mamona, que é muito usada, os compostos. Então, aquela adubação que eu mostrei anteriormente naquele outro slide, a gente forneceu essa quantidade aqui por planta. 480 quilos de nitrogênio, por hectare. 480 quilos por hectare de nitrogênio, 155 de potássio, 155 de fósforo e 193 de potássio. Quando a gente faz um comparativo com as nossas tabelas de recomendação para sistema convencional, que a gente ainda não tem ainda uma tabela como a gente pode ter para sistema convencional, a gente vê a interpretação do resultado da análise de solo e o que a gente aplicou de nutriente foi bem acima daquilo que está recomendado na tabela. Mas por quê? Porque a gente se baseou em cima do nitrogênio. Só que a gente viu que faltou um pouquinho de potássio. Potássio foi um pouquinho menos. Então, em agricultura orgânica, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de fazer esse equilíbrio perfeito entre as fontes. E se a gente for pensar em colocar um sulfato de potássio para a agricultura orgânica, hoje em dia os agricultores têm uma certa restrição ao uso, em função do preço muito alto. Então, é importante fontes potássicas naturais, oriundas de rochas, oriundas de cinzas, oriundas de resíduos orgânicos. Então, é muito importante. Potássio na agricultura orgânica também é uma fonte cara e requer, sim, uma suplementação sempre que ela sempre fica faltando. Todos os resíduos acabam tendo um pouco menos de potássio. Então, a gente acaba por ofertar mais nitrogênio, mais fósforo, ou fósforo e potássio, fósforo acima do que é recomendado e potássio levemente abaixo. Então, a gente tem que ter uma fonte suplementar de potássio para dar uma qualidade melhor ao produto. Bom, manejo de plantas espontâneas é um problema muito grande, principalmente para abacaxi. O que
inviabiliza, no meu entendimento, cultivo de abacaxi em larga escala, porque é muito complicado. A gente, quando vê um plantio desse, em que é usado assim, um agroquímico, um herbicida, a gente tem essa pintura, tudo parece uma pintura, mas isso em agricultura orgânica, a gente não tem como fazer o uso de uma substância orgânica que combata as plantas invasoras. Então, a gente tem que fazer roçagem, fazer capina, e a gente testou também cobertura com ráfia de solo, e por aí vai. A gente testou cobertura com estilosantes, que fornece bastante nutrientes. Vocês podem ver como a planta está verdinha, mas só que esse tipo de palhada, ele some muito rápido no solo, porque tem uma relação CN baixa, então rapidamente ele é degradado, não se mantém por muito tempo no solo. E nos experimentos com malte, a gente teve uma resposta ao abacaxi imperial. O imperial, quando não coberto, ele produziu menos, demonstrando, às vezes, algum efeito também da questão de armazenamento de água, a questão de práticas de manejo de plantas espontâneas, que acabaram por contribuir com uma pequena competição, e a variedade pérola é ela vegeta muito rápido, então ela cobre mais o solo do que a variedade imperial. A gente pode observar aqui uma foto com malte, sem malte, mostrando as diferenças. Bom, em maracujá, a gente preconiza muito na entrelinha, quando a gente não tem muito problema com viroses, fazer uma cobertura com leguminosas, e essa leguminosa, posteriormente, naquele período em que a gente tem condição hídrica no solo, para que se forme a biomassa, a gente planta leguminosa, porque geralmente maracujá, a irrigação é localizada, e na entrelinha a gente não tem como irrigar. E no período mais seco, a gente pega essa foto, é um maracujá orgânico na chapada, a gente pega toda essa biomassa produzida na entrelinha e coloca aqui, como os senhores podem observar, na região onde se encontra o sistema radicular. Para quê? Para que ocorra reciclagem de nutrientes da leguminosa, rica em nitrogênio, e também promova uma cobertura do solo e um maior conforto térmico para o sistema radicular da planta. Abacaxi em sistema orgânico é permitido a indução floral com o uso de carbureto, isso é permitido na nossa legislação. Isso é muito importante, abacaxi, a indução floral é muito importante para que a gente tenha um escalonamento da produção. Em algumas variedades, assim, a gente tem que repetir a indução floral. O imperial, ele é mais resistente à indução floral, tá? Isso tudo consta no sistema orgânico de produção, que os senhores podem consultar. Bom, abacaxi, a gente tem alguns problemas com doenças e pragas. Então, o principal mecanismo de tentar atenuar esses problemas, como eu já falei, é o uso de variedade resistente, tá? E a qualidade fitossanitária da muda. A muda tem que ser rigorosamente selecionada para que a gente tenha cultivos padronizados e com bom desempenho agronômico. Manejo da fusariose, mudas sadias e erradicação sintomática de plantas doentes. A podridão do olho do abacaxi é muito comum quando a gente usa áreas que podem sofrer encharcamento ou então uma água de irrigação que tenha muita matéria orgânica. Tá? A podridão negra do fruto, que na base do pedúnculo, ela é facilmente controlada por mantendo um pedacinho de pedúnculo por cerca de 2 centímetros no fruto, para evitar esse ferimento na base da fruta. E aqui é um modelo, um esquema de monitoramento para abacaxi, para que a gente possa verificar sistematicamente se existem plantas contaminadas com vírus ou com fusariose para que seja submetida à erradicação. Algumas fotos de problemas com broca de fruto, que é uma lepidóptera, né? Isso a gente não teve muito problema, a gente pode cobrir com papel e a gente consegue manejar com proteção. É importante também falar que o abacaxi, depois que é feita a colheita, a taxa de reciclagem de nutrientes é muito alta por meio dos restos culturais. Uma área de abacaxi, o que se guarda de nutrientes na sua biomassa é muito alto. Então, é sempre importante que esse resto seja triturado e mantido na área de produção.
Maracujá, em sistema orgânico de produção, alguns problemas aconteceram. Conforme eu já falei, maracujá é um sistema que tem mais risco associado a essa cultura. A gente tem diversos vírus que causam impactos muito grandes no maracujá. A gente tem algumas práticas de manejo que a gente atenua o vírus, como, por exemplo, a aplicação com boro ou no solo ou foliar de forma sequenciada, atenua os problemas relacionados à virose. E a gente também tem em algumas áreas problemas sérios com fusário. Fusariose, a gente já tem algumas tecnologias que estão sendo promissoras, como, por exemplo, a enxertia. Aqui é um resultado de um experimento lá da equipe do Dr. Fábio, no Mato Grosso, em que o Nítida foi muito bem. Então, dos porta-enxertos que a gente está vendo como bem promissores, a gente tem o Passiflora Nítida e o Passiflora Gibert. O Nítida foi muito bem no Mato Grosso, mas na Bahia, num clima semiárido, ele não teve uma boa adaptação, a planta não ficou vigorosa. E teve alguns sintomas que não era deficiência de nutrientes, foi alguma questão ambiental associada ao porta-enxerto. Mas, por outro lado, a Passiflora Nítida, que é essa planta aí, ela teve um excelente desempenho. Bom, as pragas que trouxeram maiores problemas dentro do sistema orgânico de produção. A gente tem essa broca da Asca, o Filones, ele, em algum momento, ele perturbou, mas a gente fez um manejo com a eliminação da parte da planta atacada em terrio, a gente fez um uso frequente de Bovéria e também deu um bom resultado. Essa lagarta do capote, essa lagarta da teia, também deu trabalho, assim como a lagarta desfolhadora. Mas as lagartas a gente consegue fazer um controle legal com o uso sequenciado de bacilos. Percevejo também perturbou bastante, atacou muito, e o óleo de ninho tem um bom efeito sobre o percevejo. E essa praga aqui, a praga F, que é um coleóptero, que é o besouro da flor do maracujá, isso é um problema muito sério em maracujá, assim como a mosca do botão floral. A gente tem um pouco de dificuldade de controlar essa praga, a gente tem que aplicar diversas vezes bacilos para pegar a fase muito inicial da larva no resto floral e assim, quando a flor ainda está em fechamento, para que tenha bacilos dentro da flor, que é onde a fase inicial da planta, da praga ainda em larva, ela vai começar a raspar o fruto e vai ter um controle satisfatório. Algumas práticas de controle aqui, a gente pode observar que a combinação de metarrizo com bacilos deu muito certo, né, com BT. Agora, indo já para o final, com questão à colheita. A gente tem nessa região semiárida brasileira uma radiação solar muito alta. Então, a gente tem problema com queima solar, a gente tem que cobrir as plantas de abacaxi. Estão sendo feitos experimentos pela mandioca fruticultura com o uso de sombrite na cultura e está sendo uma prática bem promissora. A gente vem observando o uso de sombrite também lá na região do Tocantins, que também tem uma radiação muito elevada. Pena que, assim, é uma prática mais cara, que requer muito investimento, mas a funcionalidade é muito interessante e eu acho que isso, uma hora, vai vir para ficar. Como em áreas de cultivo orgânico, as áreas são menores, eu acho que essa prática vem para ficar. Então, aqui são fotos com queima do abacaxi, né, causado por excesso de radiação. Então, tem que cobrir a planta com folhas de papel, né, sacos de papel, ou então sombrite. Maracujá também, naquela região, a gente observou algumas queimas, tanto em frutos como em folhas, mas não tão expressivo, né? E aqui, já finalizando a questão das práticas de colheita e de pós-colheita. Quem opta por produzir frutas em sistema orgânico de produção, a gente tem que fazer a colheita no ponto certo, porque o consumidor de frutas orgânicas, ele aceita pagar um valor maior pela fruta, principalmente pela qualidade da fruta, pelo sabor, por todas as condições de apreciar mesmo uma fruta gostosa, saborosa. Então, a gente tem que respeitar as condições mínimas de sólidos solúveis, né? Cada fruta tem aquela condição que os senhores podem consultar no sistema orgânico de produção, tá? Geralmente, aí, Brix nunca abaixo de 12, porque vai estar muito ácido, né? E fazer uma embalagem bem feita, como essas plantas
essas frutas de abacaxi imperial, embalada em caixa de papelão, em que o preço na ponta final lá do consumidor é bem atraente. Maracujá também tem um teor mínimo de sólidos solúveis, né? Nunca colher a fruta abaixo de 11, porque ela vai estar ainda muito ácida. E a fruta, quando está no estado adequado de maturação, ela apresenta essa característica, bem preenchida, com um aroma muito pronunciado, não tem aquele aroma ainda representativo de uma fruta que ainda está verde, né? Assim, maracujá amarelo, a gente colhe frutas quando apresenta aí 30% de cor amarela, para facilitar o transporte quando o mercado consumidor é longe. E o maracujá roxo é quando a cor do roxo se intensifica muito e a planta se solta facilmente, o pedúnculo se solta facilmente da planta. Bom, gente, no orgânico, já estamos aqui nos 2 últimos slides, já está na hora da gente terminar. No orgânico, essa questão do tamanho da fruta, que a gente pode observar, 4 frutas de maracujá, 2 quilos e 5 frutas de 2 quilos e 252. Uma fruta dessa tem 450 gramas aproximadamente. No orgânico, isso não faz muita diferença. A fruta pode ser pequena, pode ser grande, o interessante é que ela seja bem preenchida. Aqui a gente tem à esquerda uma fruta do BRS Sol do Cerrado, muito bem preenchida, e à direita uma fruta de material genético do produtor, menos preenchida, com a casca bem grossa, com rendimento de polpa bem baixo. Porque o produtor ele seleciona planta para resistir a transporte, não se importa com o rendimento. Isso no orgânico não se aplica, a gente quer rendimento, quer qualidade. E no orgânico também não se aplica essa diferenciação de preço por meio de tamanho. A gente sabe que uma fruta super de maracujá, ela tem um diâmetro aí, acima de 85 milímetros, que são 8,5 centímetros. Em orgânico, isso não interfere. O que interfere é o sabor, o que interfere é a qualidade interna da fruta, entendeu? Então, isso aqui, no sistema convencional, isso funciona, é padronizado, mas para orgânico, isso a gente não observa um detalhamento e uma exigência do consumidor por essa questão, mas sim por qualidade. Bom, pessoal, esse trabalho foi feito num grupo, uma equipe muito grande, foi um trabalho muito bonito, eu me orgulho muito de ter participado desse projeto na Embrapa, e essa equipe, desculpe se eu esqueci alguém, mas a gente está terminando, agradeço a todos, e muito obrigado, terminando aí com a fotografia da nossa unidade de mandioca e fruticultura na Bahia, que é a mandatária das pesquisas com fruteiros tropicais da Embrapa. Doutor Raul, agradeço a sua apresentação. A palestra foi muito ampla e mostrou muita informação. O caráter técnico foi mesclado com a prática e foi capaz de agregar muito conhecimento que tem todo o potencial de chegar ao campo e poder ser utilizado. Eu gostaria de destacar, nesse momento, a diversidade das pessoas que estão nos assistindo ao vivo nesse ciclo de palestras. Gostaria de destacar que no Rio Grande do Sul temos pessoas de São Lourenço do Sul, no Rio de Janeiro, Piraí, Bom Jesus, Itabapoana, Mato Grosso, Cuiabá, Minas Gerais, Viçosa, São Paulo, Bela Vista, Mogi Guaçu, Atibaia. Em Pernambuco nós temos em Pesqueira, São João, na Bahia em Juazeiro, Tabuleiros Costeiros, no Rio Grande do Norte, Mossoró, no Amapá nós temos em Ferreira Gomes, no Ceará em Morrinhos, em Santa Catarina em Ceará, no Paraná em Maringá, em Roraima, Boa Vista, e temos também um ouvinte do Paraguai, de Assunção. Eu gostaria de pedir para colocarem mais perguntas, temos já várias perguntas que eu já selecionei aqui, mas enquanto coloco mais perguntas, eu queria deixar uma pergunta. Qual a importância da produção orgânica na fixação de jovens no campo? Nós temos muitas perguntas, tá, doutor Raul? Paulo, eu estou observando que quando ocorre uma produção orgânica por meio de associações em que o sistema de garantia é participativo, ocorre uma interação muito grande entre as famílias de agricultores. E aqueles jovens que estão lá, que ajudam seus pais, começam a ver uma oportunidade muito ampla de manter uma renda boa e morar com uma qualidade de vida boa no campo. Então,
A agricultura orgânica, ela traz essa questão da socialização, de conhecer quem te compra o seu produto final. E isso acaba que gera relacionamento, gera assim, você tem relacionamentos bons, tem trocas, em que aquela pessoa que te compra, ela está ali reconhecendo o seu trabalho e você se sente feliz com aquilo. Então, acho que essa é a principal forma de manter o jovem no campo, entendeu? Essa troca. Perfeito. Eu queria fazer mais uma pergunta e deixar mais um comentário. Agora que eu citei onde as pessoas vieram, já apareceram um monte de outras pessoas no nosso chat dizendo de onde são. Na Bahia, de Camaçari, de São Paulo, de Andradina. Temos aí do Amazonas, Itacoatiara, e Francisco Beltrão, no Paraná. Pessoas de todo o Brasil. É muito interessante a amplitude e o interesse que o tema tem em todo o país. Mas mais uma pergunta antes de começar as perguntas da nossa plateia. É possível agricultura orgânica em grandes áreas? E a próxima pergunta é da nossa plateia. Eu acho que é possível sim, mas de forma participativa. Grandes áreas manejadas por diversas famílias, que no final, cada família faz a sua contribuição, que agrega, no final, um polo de produção grande. Eu só vejo dessa forma. Com famílias reunidas em processos de associativismo e que, no final, você tem um somatório muito grande de famílias com áreas grandes, porque, do ponto de vista empresarial, uma agricultura orgânica, ela é mais difícil em função da disponibilidade de mão de obra e também de algumas práticas. Por exemplo, abacaxi em escala muito grande, eu acho mais difícil, em função, como eu mostrei aí, a questão do manejo de plantas espontâneas. Já maracujá, sim, eu acho que é mais prático, uma vez tendo mão de obra. Banana também, dentro dessas culturas, a banana é a que é mais fácil, talvez, de ser manejada e conduzida dentro desse sistema, né? Então, para algumas culturas, sim, mas para outras a gente tem algum entrave. Perfeito. Agora, eu queria deixar uma pergunta do Railton, de Tocantinópolis, em Tocantins. Gostaria de saber por que o pé de maracujá, depois de formar as ramas, começa a cair as folhas e murchar o caule e morre. Qual seria a causa? Olha, assim, é difícil falar sem ter uma fotografia, mas eu conheço bem o Tocantins. Eu vou tentar explicar aqui com a minha experiência no estado. Tocantins é um estado que tem uma condição climática muito diferenciada. A gente tem um período muito seco, como estamos passando agora, né? Brasília também está muito seco, e depois vem uma questão de uma troca de clima. Passa a chover todo dia, com temperatura muito alta. Então, muitas vezes, a planta, se ela não está bem manejada, se ela não está irrigada, se não está com as condições muito adequadas da nutrição e também do controle de pragas e de doenças, ela entra nesse período chuvoso muito estressada. E isso causa o favorecimento da entrada, principalmente de bacteriose, que são as xantomonas associadas ao maracujá. Isso causa uma desfolha intensa e, geralmente, as bacterioses, elas estão também associadas a doenças fúngicas, o que causa uma desfolha e também uma infecção nos ramos, o que causa muitas vezes até a morte da planta, entendeu? Então, isso está muito relacionado a essa troca, esse câmbio climático, pegando plantas muito estressadas. Então, para isso, tem que estar pulverizando os protetores cúpricos que são permitidos para a agricultura orgânica para atenuar esse problema. Perfeito. O Railton também fez mais uma pergunta, mas outras pessoas também fizeram a mesma pergunta. O Railton fez, o Carlos Martins, de Cornélio Procópio, no Paraná, e o Antônio Carlos, os três fizeram a mesma pergunta. Como fazer para adquirir as sementes de maracujá oriundas da Embrapa? Paulo, essa pergunta aí, eu ia ficar tão feliz se o Fábio pudesse responder, porque ele é da transferência, o Fábio tem todo... Eu sei que, assim, essas sementes estão disponíveis, né, no site da Embrapa, que a Embrapa hoje tem o parceiro que produz essa semente e comercializa essa semente, que são os viveiros.
Então, o site da Embrapa indica os viveiros credenciados para a compra dessas sementes e o agricultor vai direto no site e faz o pedido e essa semente chega por meio de transporte, acho que é Sedex, transporte aéreo, né? Perfeito. A Embrapa tem realmente toda a informação em seu site, de forma muito clara, e esses produtores de sementes licenciados têm as mudas para enviar por todo o Brasil, as sementes para enviar por todo o Brasil. É importante também falar, Paulo, que também os licenciados vendem também mudas, entendeu? Não só a semente. Perfeito. O Ricardo Zulato pergunta: em quanto tempo um solo intoxicado leva para se tornar orgânico? Olha, existem diversas formas de chamar assim, um solo intoxicado. Um solo pode estar intoxicado por uso excessivo de produtos sintéticos, que seja fertilizantes ou que seja também um agroquímico. Mas, assim, uma vez que foi feita toda a correção do solo, todo o uso das práticas adequadas para a correção do solo do ponto de vista químico e também as práticas biológicas de cobertura de solo e plantios de plantas de adubação verde e de cobertura, em um ano, creio eu, que já tem uma mudança significativa. Perfeito. Pergunta da Felisa, de Los Rios de Peixoto. Como combater a Erinis elo? Nossa senhora, ela me apertou aí pelo nome científico. Eu, de fato, aqui agora, só para falar o nome... É uma mariposa. Em qual cultura? Não falou. Se for do abacaxi... Ela não falou a cultura. Olha, as mariposas que causam, ou lepidópteras que causam as brocas no abacaxi, o combate, geralmente o ensacamento, como é preconizado para queima solar, já é o suficiente para controlar. E outra coisa que a gente observa é uma maior incidência dessa praga em pomares próximos à mata, entendeu? Perfeito. O Edson da Silva Farias: a cultura de meristemas é viável para a produção de mudas de abacaxi e maracujá sadias? É utilizada em programas de melhoramento dessas frutíferas? Sim. Meristema é muito utilizado em abacaxi para multiplicação mais rápida da planta e também para banana. Só que para maracujá a gente só usa cultivo in vitro de meristema quando a gente busca fazer uma limpeza de vírus no maracujá. E aí usa uma técnica com microenxertia bem complexo, mas é mais utilizado em sistemas associados à pesquisa e ao melhoramento vegetal. Mas os produtores também fazem muito uso de comprar uma muda micropropagada, né, de cultivo de meristema, para que possa multiplicar mais rápido as suas mudas. Sendo que o primeiro ciclo das mudas associadas à cultura de tecido em abacaxi, geralmente a fruta dá com a massa um pouco menor do que o normal para aquela variedade, mas no segundo ano aquilo já normaliza e a planta volta normal, tá? E banana também, a gente vê amplamente usar mudas micropropagadas em bananeira, né? Perfeito. O Vitor Augusto Marim. A eficiência também vai depender de qual é o biofertilizante utilizado? Está correto? Sim, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quer dizer que tem uma variação muito grande na forma de preparo dos biofertilizantes. Sim, vai depender, sim. Alguns biofertilizantes possuem um melhor desempenho agronômico, outros menos. Mas o que é mais importante é estar sempre atento à questão da fertilidade do solo. O biofertilizante ele funciona muito bem para atenuar estresses bióticos na planta e também funciona muito bem quando o solo ainda não está com uma fertilidade construída adequada, certo? Então,
Mas interfere sim, a gente tem diferentes formas de fazer biofertilizantes. Uns são mais elaborados, outros menos, a depender das fontes orgânicas que são utilizadas no processo. Perfeito. O Nestor pergunta, pode-se cobrir os frutos com saquinho de TNT? Olha, o mais comum que eu vejo nas áreas de produção, nos polos de produção, é esse saquinho de pipoca mesmo, esse de papel, né? É o mais comum, esse bem semelhante com pipoca, lá na região por exemplo, abacaxi, na região de frutal, o pessoal usa muito esses sacos de embalagem tipo um papel pardo. Agora, em outras regiões, se usava muito jornal, mas jornal não é permitido para a agricultura orgânica por conter aquela questão da tinta, o reuso de jornal. Mas o jornal está sumindo cada vez mais porque os jornais estão, no momento, em baixa, né, frente aos outros canais de comunicação. Então, o mais comum hoje que a gente tem observado é a utilização desses sacos, de uma embalagem de cor parda, em que veste a fruta e fica perfeito, vai até o final, tranquilo. Tem produtor também que usa capim, onde tem muito capim, eles pegam e colocam capim ao redor da fruta. Aí depende muito. Perfeito. O Randomir, o uso de adubo nitrogenado sintético influencia no buraco da camada de ozônio? Olha, influencia sim. A Embrapa tem uma linha de segmento, não é bem a minha área, mas eu vou tentar responder. A Embrapa tem um grupo de pesquisa bem consolidado que estuda essa questão de emissão de gases de efeito estufa e essas práticas industriais associadas tanto à produção do fertilizante sintético nitrogenado, como também nas perdas associadas à volatilização no campo, interferem bastante na contribuição aí de danos à camada de ozônio, sim. A Andrea Becker pergunta, você já tem algum estudo do uso da homeopatia no cultivo de fruteiras orgânicas? Paulo, esse é uma questão muito interessante. O estado do Paraná tem um grupo relacionado ao estudo com homeopatia em fruteiras, bem interessante. Eu, de vez em quando, leio alguns documentos gerados, só que, assim, em conversa lá com um colega que é o chefe regional lá da Emater, o chefe estadual da Emater da Fruticultura, o Eduardo, a gente discute bastante isso, e uma vez ele deu a opinião, assim, que ele é um técnico, está sempre no campo, assim, isso depende muito, não tem uma consistência tão forte. Ora funciona bem, ora não, assim como também um insumo biológico. Às vezes uma aplicação de uma bactéria, de um fungo, de uma planta, para trazer algum benefício para a planta, ele pode funcionar como pode não funcionar, vai depender de diversos fatores. Essa é a questão da agricultura orgânica. Essas práticas associadas à agricultura orgânica, ela não é tão linear como o uso de um insumo sintético, que geralmente funciona muito mais do que falha, entendeu? Já a agricultura orgânica não, depende de diversos fatores para que um insumo funcione bem, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Estamos já chegando na reta final das perguntas, mas eu queria deixar uma pergunta minha para isso. Pensando na evolução do conhecimento técnico desenvolvido pela rede de pesquisa, fale sobre as oportunidades de adoção de novas tecnologias na cultura do maracujá e do abacaxi. As oportunidades de adoção de novas tecnologias. Bom, o que a gente tem hoje consolidado para a contribuição de adoção de novas tecnologias nas duas cadeias? Em abacaxi, a gente tem hoje, o Brasil produz bastante abacaxi, é um país importante na produção de abacaxi, só que o consumo é todo feito por nós brasileiros, a exportação é quase mínima. E é tudo pautado numa única variedade, entre aspas, a variedade pérola domina amplamente o mercado de produção de abacaxi no Brasil. A Embrapa está aí com um plano de marketing de ativos da cultura para lançamento de 3 novos híbridos, que eu acho que vai ter um impacto muito grande junto com o Imperial. Só que o Imperial
é uma planta, um abacaxizeiro, que ele é cultivado para certos nichos, porque é uma fruta de sabor excepcional e é comercializada muito regionalmente. Então, tem essa questão de novos materiais genéticos para o abacaxizeiro e também tem essas questões que a Embrapa, Mandioca e Fruticultura, com a equipe lá do abacaxi, os pesquisadores que já contribuíram muito com o crescimento e expansão da cultura no país, é a adaptação da cultura em novas áreas, assim, modelos de produção mais sustentáveis, assim, a questão que o Ministério apoia muito, né, a política de boas práticas agrícolas. Eu acho que a contribuição é essa, treinamento e capacitação dos atores envolvidos com a cadeia, entendeu? Perfeito. Como já disse, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e eu gostaria de passar a palavra, retornar a palavra para o senhor Dr. Raul, para fazer as considerações finais que ele gostaria de destacar ou de detalhar dentro desse contexto das perguntas. Bom, Paulo, o que eu gostaria de deixar aqui uma consideração final é que a agricultura orgânica é um tema que atrai muita atenção de jovens que estão terminando seus cursos de graduação, curso técnico, mestrado, doutorado, e eu acho que a gente precisa que esses jovens retornem para as suas unidades de produção, para ajudar os pais e produzir, porque a gente está precisando de força de trabalho mais jovem. Então, sempre quando eu vou falar numa universidade, quando eu vou dar uma aula, dar uma palestra, eu sempre chamo a atenção que é possível hoje viver no campo com uma boa renda e viver bem. Eu vejo isso lá nos estados, principalmente, me chama muita atenção a região ali do Maracujá, no semiárido baiano, em que a gente vê produtores com um nível muito bom e felizes. A gente vê isso também no sul do país. E eu acho que, no fundo, a gente vê isso no Distrito Federal também, bastante, nos assentamentos e também nas áreas de agricultura familiar e no entorno. Mas eu acho que, no fundo, o grande desafio nosso vai ser se adequar a essas questões das mudanças climáticas associadas à produção de alimentos. Eu acho que isso, a Embrapa vai ter muito trabalho pela frente na geração de materiais que toleram mais, na geração de práticas associadas a cultivos que vão minimizar os efeitos, entendeu? Então, eu creio muito nisso. Mas, assim, gostaria de deixar minha mensagem que os jovens, que os agricultores que estão buscando treinamento, pensem em se modernizarem, pensem em trazer melhoria na produção de alimentos saudáveis, porque o mercado é muito amplo, a gente não consegue abastecer o mercado. Existe uma lacuna que nunca foi preenchido, principalmente para fruteiras mais trabalhosas, como, por exemplo, abacaxi, maracujá, mamão, certo? Então, acho que o caminho é esse. Eu gostaria de agradecer muito mesmo, Paulo, de estar podendo aí divulgar o trabalho nosso da Embrapa e estar contribuindo aí com esse evento do Fábio e da Embrapa Cerrados. Doutor Raul, foi muito claro suas palavras, foi muito ampla sua fala e seu conhecimento. A interação com o grupo e com o público foi grande também, tivemos gente do Brasil inteiro, isso enaltece muito o evento, e estamos finalizando o nosso evento hoje. Agradecemos as chefias da Embrapa Cerrados e da Embrapa Agrobiologia e nosso ilustre palestrante, Dr. Raul. E também a cada um de vocês que estiveram conosco até o final desse evento. Lembramos que no dia 5 de outubro, terça-feira, às 9 horas, teremos mais uma palestra técnica de nossa capacitação em fruticultura tropical, com o tema Fruteiras Nativas, Sistemas de Produção, com o Dr. Ailton Vitor Pereira, da Embrapa Cerrados. Muito obrigado a todos e não se esqueçam de se inscrever no link do nosso chat para as próximas palestras. Um forte abraço a todos e até o próximo módulo.